Olá, irmãos, tudo bem? Então, dando continuidade aqui, né, no que nós estávamos falando, vamos continuar nas cartas de Cristo, né? Vamos falar sobre a carta 1, nós continuamos na carta 1, né? Vamos falar um pouco sobre essa evolução, né, no amor de Deus que Jesus quis trazer através das cartas, né? Então, para ler as cartas, a gente precisa trazer uma mente mais aberta, né? Fora de dogmas, de religiões, né, irmãos? Quanto mais aberto você vir ler essas cartas, mais você vai aprender, né? E você tem que tentar vir com a consciência de buscar um tesouro, né? Buscar verdadeiramente alguma coisa diferente, verdadeiramente alguma coisa do alto, né? Lendo essas cartas, né? Porque elas trazem, né, uma visão, né, uma passagem, né, de Jesus pela Palestina. Então Jesus ele mostra nessas cartas a vivência que ele teve na Palestina e principalmente como que o mundo espiritual cria os corpos materiais, né? As cartas, muitas das cartas, elas falam principalmente sobre essa criação desse corpo material, né? Que a gente vive em terceira dimensão. Mas também falam de como o ser humano é criado pela espiritualidade, pela vontade principal para a existência nesse plano, ou seja, na terceira dimensão, né? Voltada, né? Para essa, não é vontade, mas é voltada, né? Para as cartas são voltadas principalmente à existência nesse plano em terceira dimensão. A evolução espiritual da consciência humana é o que traz a evolução mental e física em sua vida pessoal e global. Então, quanto mais você tentar evoluir, quanto mais você tentar conhecer, quanto mais você tentar crescer espiritualmente, que é através do conhecimento, mais você vai se aproximar de Deus, né? Da verdadeira consciência cósmica que é Deus, né? Em sua vida pessoal e global, e ela vai se aproximar, né? E a humanidade de todos, né? Vai se aproximar. Se toda a humanidade crescer, se toda a humanidade fizer juntos, se toda a humanidade buscar juntos, né? Então vai ser uma consciência harmoniosa, né? De bem-estar e mais próxima de Deus. Jesus pregava, né, ao povo judeu na Palestina, né, a evolução em direção ao amor fraternal. Então Jesus falava sobre o amor fraternal. Lembre-se, a evolução ela não dá saltos, né? Deus criou um espírito simples e ignorante. Deus nunca criou espíritos, né, já evoluídos, né? Deus sempre cria espíritos simples e ignorantes que vão nas vivências entre o plano material e o espiritual, ou seja, nas encarnações e morte, e através do livre-arbítrio, pelo que você vai escolher, né? Ela vai criando uma consciência cada vez mais alta e se aproximando desse amor de Deus ou dessa consciência cósmica que a gente chama, né? Que é o amor fraternal, o amor que vem do Deus, né? O amor crístico, né? Tá bom, irmãos? Pois pois quanto mais a gente evolui, mais perfeito a gente vai se tornando, né? E mais perto dessa consciência criativa cósmica que é Deus, a gente vai se aproximando também. Na época de Jesus, os humanos só pensavam em ambição, cobiça e autogratificação, nessa época que Jesus viveu. Não muda muita coisa do que é hoje, né? Que eram comportamentos considerados normais naquela época, né? Mas e hoje em dia, irmãos, né? O ser humano não tem cobiça? Não tem ambição? Não quer autogratificação? Não quer os mimos? Não quer massagem no seu ego? Que chamam isso, né? Então o ser humano hoje em dia está do mesmo jeito que estava no passado, né? Havia pouco amor fraternal no passado, mesmo entre os judeus, para os quais os profetas durante geração haviam dito que amassem seus semelhantes como eles mesmos. Então os próprios profetas no passado já falavam, né? Mas eles não queriam entender. Então todos eles, né? Todos eles tinham problemas, né? Com esse amor fraternal na época. Que o que reinava mais era guerras, né? Era cobiças, era brigas, né?
mesmo com o povo judeu que já tinha um conhecimento assim bem mais diferenciado das outras culturas, né? Claro que tinha cultura também bastante evoluída, né? O amor fraternal, o amor fraternal e a compaixão pelos semelhantes só começou em escalas globais após a humanidade levar em consideração as palavras ditas por Jesus na Palestina. Então Jesus veio, Jesus falou, Jesus foi morto, depois foi escrito os evangelhos, depois de escritos os evangelhos que começaram esses evangelhos a ser traduzidos, né, para o latim, depois do latim foi traduzido para o inglês, do inglês tomou o mundo. Né? E através dessas transformações do que tinha a palavra de Deus, eles foram crescendo e se transformando. Né? No século XIX, que as palavras que Cristo falou ganharam impulso, pois foram pregadas com sinceridade nos púlpitos espalhados pelo mundo. Então vocês vejam que no século XIX, né, a partir de 1800, que começou mesmo a ser pregado isso, né? O sábado era considerado um dia de descanso nessa época, né? E a maioria do povo cristão, eles elevavam seus pensamentos para contemplar o poder de Deus. Porém, as pessoas não sabiam como direcionar o poder divino para os canais espirituais da criatividade em lugar dos canais do ego. Porque quando Deus cria o espírito, né, o espírito o ego, ele faz parte da criação do espírito de Deus, né? O ego faz parte. Só que o ego a gente tem que aprender a dominar ele, a ensinar ele, né, o amor fraternal, nós precisamos entender. Porque o ego é aquela vozinha, né, que quando alguém tá falando alguma coisa pra você que você não concorda, aquela vozinha que fala pra você, não, não ouça, viu? Dê na cara dele, viu? Não pague essa dívida. Essa vozinha é o ego falando com a gente, né? Então a gente tem que aprender a lidar com esse ego e aprender a ensinar eles, né? Então quanto mais você se espiritualizar no sentido de conhecimento, quanto mais você conhecer, orar, buscar, vigiar, você vai ensinar teu ego a também a fazer isso, porque o ego faz parte do espírito, não tem como tirar o ego do espírito. Faz parte da criação, o ego é quem você é, né? O ego é quem você é verdadeiramente. O ego é dentro de você, não tem como você tirar. Não tem como você fazer diferente, você só precisa ensinar ele, melhorar. Você precisa ensinar o ego a melhorar através do quê? De você se reformar e buscar o conhecimento. Então só assim para você melhorar o seu ego, né? Sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida. Veja bem, vou ler de novo. Sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida, de bem ou de mal. Tá? Então a sua consciência, o seu ego, que é o que você é, o que você faz, o que você pensa, ela que é a grande responsável de tudo que acontece com você. Dos amigos que você tem, do trabalho que você está, né? Aonde você está, casado com quem. Tudo isso vem através da sua consciência. Por isso que é muito importante a gente abrir a nossa cabeça, né? Abrir os nossos pensamentos, né? Nós precisamos abrir para cada vez mais melhorar mais o nosso ego, né? A nossa inteligência, a nossa capacidade de pensar. E assim a gente vai crescendo e melhorando cada vez mais, né, irmãos? A vida e a vida e experiência pessoal é a sua consciência pessoal que traz para você o bem ou o mal no seu subconsciente. Então tudo que você tem essa experiência, né, que eu falei para você da consciência de fazer as coisas certas, fazer as coisas erradas, vem através do seu ego e quem você é, né? E ela traz para o seu subconsciente isso. Você traz lembranças fortemente impregnadas, ainda que ocultas, de traumas, emoções, de suas vidas interiores que podem interromper e afetar a sua consciência atual. Essas vidas interiores são as vidas que você já passou, né? As vidas das reencarnações passadas neste mundo, na Terra e nos outros lugares, né?
para você melhorar, né, a sua oração fervorosa, específica para aliviar algum acontecimento, pode receber resposta. Então, se você orar, né, uma das formas é orar com fervor, né, e específica para aquilo que você deseja, né, ela pode aliviar algum acontecimento e pode ter uma resposta, né? Mas a longo prazo será de pouco proveito se sua mente e seu coração continuarem em contravenção com as leis universais do amor, que são as leis de Deus, né? As leis de Deus é amor. E você viver com atitude mental de constante crítica. Então, se você continuar, né, não respeitando Deus, não, por isso que você precisa ler, busca para ter essa mente, se ligar a essa mente universal de amor de Deus. Essa mente universal de amor de Deus você só vai ter se você ter a consciência, ler e buscar, né, irmão? Senão você não vai conseguir buscar. As leis universais da existência se relacionam somente às atividades da consciência e são exatas e indesviáveis. Você não tem como desviar isso aí. Não são prêmios ou castigos de Deus. Jesus até fala, repito, né? Não são castigos de Deus. Se relacionam ao fator causoativo da consciência que atrai, magnetiza as partículas elétricas que se unem e aparecem perante o mundo como formas e experiências sólidas. Então tudo aquilo que você tem de vidas passadas, que está impregnada no seu mental inferior, no seu duplo etérico, e mais o que você é, o que você pensa, as vidas que você tem, a casa onde é que você vive, o que você acredita, ela vai fazer, atrair, né? E vai magnetizar essas partículas elétricas que estão nessa terceira dimensão. E elas vão se unir e isso vai gerar uma experiência sólida em você. Então, essas experiências sólidas que você tem é através do que você pensa, é através do que você acha, através do que você conhece e mais as experiências da vida passada, né, irmão? Às vezes as pessoas fazem um contato poderoso com a realidade divina, que está dentro e por trás de toda a criação. Então Deus criou tudo, tudo tem a mão de Deus, né? Por meio da oração ela faz isso, né? Ela responde e sua atividade se revela num curto espaço de tempo com uma melhoria necessária dentro da vida pessoal e nacional. Quer dizer, as pessoas podem exclamar, né? Então é o que você pode exclamar. É um milagre, mas com o passar do tempo, o estado de consciência pessoal ou nacional voltará a reafirmar-se nas suas experiências e produzirá os mesmos efeitos negativos anteriores na sua saúde e nas suas atividades. Então a gente chama de manter a consciência elevada, a pensar em coisas boas, né? Então quando você pensa em coisas boas, irmão, tenta elevar seus pensamentos, fazer as coisas boas, você se eleva, né? Você se eleva a sua consciência pessoal e essa consciência nacional que você tem, esse mundo aqui, Cristo nessa Nanda, né? Você se elevando, você não vai ter essas atitudes negativas, efeitos negativos de suas vidas anteriores e do que você é, da sua vida hoje, né? Porque a gente é hoje, né, o resumo, né, a soma de tudo que a gente já viveu e do que a gente acredita hoje, o que é as experiências que a gente teve, né, hoje, né? Você não pode efetuar mudanças permanentes na sua vida a menos que você mude sua consciência. Então, para você mudar sua consciência, que é a chave mestra, você precisa ler e se espiritualizar. Precisa ler, precisa ter conhecimento. As pessoas devem rezar e se esforçar a todo momento para alcançar o amor incondicional. Mas o amor incondicional você só vai alcançar, irmão, se você mudar a forma de pensar. E para mudar a forma de pensar, você precisa ter conhecimento. Se você não tiver conhecimento, irmão, você não vai mudar a sua forma de pensar.
No século XX, né, em 1900, as habilidades mentais do ser humano deixaram para trás o seu desenvolvimento espiritual. Então o pessoal começou a se agarrar muito nas coisas materiais a partir de 1900, né? Que começou a surgir as indústrias, né? Começou a surgir as coisas boas, as coisas fáceis, a parte das indústrias, né? Começaram a ter bastantes coisas industrializadas, né? Os carros, tal, as comidas diferentes, né? Os cientistas pensaram que poderiam explicar as origens da criação atribuindo-as apenas à casualidade, à lei de Darwin, né? Como resultado direto disso, as pessoas abandonaram a moralidade e começaram a dar atenção completamente à própria vontade. Puseram em marcha uma nova ameaça no mundo, uma vez que começaram a criar uma nova forma de consciência egóica mundial, consciência egoísta, né? Diretamente oposta à natureza do divino amor incondicional. Porque Deus cria nós e nos ama e só quer dar as coisas boas, mas nós, consciência egoísta, que só pensamos em nós mesmos, cria essa nova consciência, que levou o mundo ao que nós temos hoje, né? A consciência humana bloqueou o fluxo divino. Por isso que nós estamos nessa condição. Tem muita gente, por isso que surgiu muita droga, por isso que surgiu muita bebida, muitas coisas, né? Que hoje é muito difícil a gente se livrar disso. Só com a mudança consciencial, só com o conhecimento, só com a luz, né? Luz significa conhecimento. Tá bom, irmãos? Já deu o nosso horário, espero que os irmãos tenham entendido aqui. Então, por enquanto, nós estamos na carta 1, tá bom? Deus abençoe e a paz de Deus, irmãos.